Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, no nosso último programa, nós começamos a ver esse novo item, nascido da Virgem Maria. Estamos no parágrafo 487. Aquilo que a fé católica crê acerca de Maria, funda-se no que ela crê acerca de Cristo. E, por sua vez, o que a fé ensina sobre Maria ilumina a sua fé em Cristo. De fato, toda a vida de Maria é voltada para Jesus. Não é por nada que a última expressão que aparece na Sagrada Escritura, na boca de Maria, é nas bodas de Caná, quando ela diz: "Fazei tudo o que ele vos disser". A partir daí, ela simplesmente se cala. E nós chegamos ao parágrafo número 488, a predestinação de Maria. Chegado o tempo previsto, Deus enviou seu filho, nascido de uma mulher. Gálatas 4:4. No entanto, para formar um corpo ao seu filho, Deus quis a livre cooperação de uma criatura. Por isso, Deus, desde toda a eternidade, escolheu para ser a mãe de seu filho uma filha de Israel, uma jovem judia de Nazaré da Galileia, uma virgem prometida em casamento a um homem de nome José, da casa de Davi. A virgem se chamava Maria. Lucas 1, 26 a 27. Sabe, meus queridos, o momento da Anunciação tem uma significação toda especial. O Concílio Vaticano II, na Gaudium et Spes, que é a constituição pastoral do concílio, vai falar que a consciência é o santuário, o sacrário do ser humano, aonde ele está a sós com Deus e onde Deus lhe fala ao coração. A nossa liberdade é tão importante, tão sagrada, que o próprio Deus a respeita. Isso está muito claro no livro do Apocalipse, quando é dito: "Eis que eu estou à porta e bato. Se ela se abrir, eu entrarei e cearei com ele, e ele ceará comigo." Se ela se abrir. O nosso Deus não arromba portas. O nosso coração é como se fosse uma casa cuja porta se abre por dentro, não se abre por fora. Da mesma maneira, quando Deus entra na história, ele pede licença a Maria. E sabemos que ela disse sim, mas se ela tivesse dito não, provavelmente estaríamos aguardando até hoje a vinda do Salvador. E aí o nosso catecismo traz uma outra citação, traz uma citação do Concílio Vaticano II, da Lumen Gentium, no número 56. Lumen Gentium, só recordando, é a constituição dogmática do concílio que trata sobre a Igreja. E um detalhe interessante, né? Ao falar sobre Maria, o concílio insere as suas reflexões justamente na Lumen Gentium, que é a constituição sobre a Igreja, uma vez que Maria é membro supereminente dessa mesma Igreja. Então aqui, o nosso catecismo vai dizer o seguinte: quis o Pai das Misericórdias que a encarnação fosse precedida pela aceitação daquela que era predestinada a ser a mãe de seu filho. Sem esta aceitação não haveria a encarnação. E o próprio Deus é que quis assim. E aí o catecismo continua, citando ainda o Vaticano II, para que assim como uma mulher contribuiu para a morte, uma mulher também contribuísse para a vida. Vejam, meus queridos, aqui a referência, sem dúvida alguma, é a pessoa de Eva. Sabemos que Eva, por sua desobediência, pela negação da sua criaturalidade, da sua condição de criatura,
ela contribui para que a morte entre no mundo. A essência do pecado original é justamente isso, a negação da própria criaturalidade, a negação da própria condição de criatura. Se os vossos, se comerdes do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, os vossos olhos se abrirão e vós sereis iguais a Deus, conhecedores do bem e do mal. Ou seja, vós não mais precisareis de um Deus que vos diga o que é certo e o que é errado. Vós sereis como deuses. Eva cai nessa conversa do maligno e por causa disso ela contribui para que a morte entre no mundo. Fez parte do projeto de Deus que a encarnação fosse precedida pela aceitação de Maria, para que assim como por Eva, ou uma mulher, Eva, contribuísse para a morte, uma mulher, Maria, também contribuísse para a vida. E aí nós chegamos ao parágrafo 489. Ao longo de toda a aliança antiga, ou de todo o Antigo Testamento, a missão de Maria foi preparada pela missão de santas mulheres. De fato, o Antigo Testamento é salpicado, né? Com a presença de santas mulheres. A começar da própria Eva. O nosso catecismo diz que, apesar da sua desobediência, ela recebe a promessa de que uma descendência sua será vitoriosa sobre o maligno. Gênesis 3:15, né? A tua descendência, ou melhor, a serpente, né, procura abocanhar o calcanhar da mulher, ou da descendência da mulher, mas por sua vez essa mesma descendência esmaga a cabeça da serpente. Então, a mesma Eva, apesar da sua desobediência, recebe a promessa de uma vitória sobre o inimigo. Também Eva é a mãe de todos os viventes. Isso está em Gênesis 3, capítulo 3, versículo 20. E aí essa mesma promessa vai se desdobrando, né? Sara, a esposa de Abraão, graças à promessa, ela concebe um filho apesar da idade avançada. Isso nós podemos ver em Gênesis 18, 10 a 14, Gênesis 21, 1 e 2. Então, contra toda a expectativa humana, Deus escolheu o que era tido como impotente e fraco para mostrar a sua fidelidade à promessa. Aqui é São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 27, que vai nos lembrar, né, que Deus escolhe aquilo que é fraco, aquilo que é impotente diante do mundo, para confundir os fortes, para mostrar, então, a sua fidelidade à promessa. E aqui o nosso catecismo cita uma série de mulheres tão significativas na Bíblia, né? Ana, a mãe de Samuel, Débora, Ruth, Judite, Esther e muitas outras mulheres. Maria, primeira entre esses humildes e pobres do Senhor, que com toda a confiança dele esperam e recebem a salvação. Então, com ela, melhor dizendo, né, a excelsa filha de Sião, depois de uma longa espera da promessa, completam-se os tempos e se instaura a nova economia da salvação. Mais uma vez é o Concílio Vaticano II, na Lumen Gentium, desta vez no número 55, que vai nos lembrar dessa realidade. Então vamos pedir à nossa Mamãe do Céu que continue nos ajudando nessa caminhada, de tal maneira que nós façamos tudo aquilo que o Senhor nos disser. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza hoje e sempre à vida eterna. Amém.